cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 2, no versículo 4. Quero agradecer ao Senhor, a irmã Daniele, ter confiado em mim, trazer a palavra. Que o Senhor venha falar nos corações de cada um dos irmãos nessa noite. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo o capacitava. Amém, irmãos? Pode sentar. Aqui nesse versículo, eu queria enfatizar nessa noite sobre a parte de que todos foram cheios do Espírito Santo. A gente pode saber que quando aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, confessamos Jesus e somos batizados nas águas, deixamos a velha criatura, nos tornamos uma nova criatura, passamos a ser templo e morada do Espírito Santo, Nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. Mas aqui neste dia do Pentecoste, a gente vê que eles foram cheios do Espírito Santo, Há uma diferença em sermos habitados e sermos cheios do Espírito Santo. E todos nós somos cheios, Uns são cheios de arrogância, de ira, de malícia, de orgulhos e coisas semelhantes. Mas nesse versículo eles foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam ali no Pentecoste, eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia enfatiza que foi o derramar do Espírito Santo sobre as vidas deles e eles foram cheios, E para sermos cheios, é necessário que primeiro venhamos nos esvaziar, Esvaziar de nós mesmos. A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus, sendo Deus, ele esvaziou de si e se tornou vindo, em forma de servo e se igualou a nós humanos, Se tornou semelhante aos homens. E para sermos cheios do Espírito Santo, é necessário que venhamos nos esvaziar de si, É difícil, a gente falar nos esvaziar, tem que estar vazio para que o Espírito Santo venha encher, e vazio do nosso eu, que é muito difícil, Às vezes a gente está num patamar, num nível, que a gente pensa assim: mas eu vou me esvaziar e tudo que eu conquistei até agora, tudo que eu sou até agora, é como se eu perdesse o controle daquilo, mas o nosso olhar tem que ver que aquilo que a gente conquista com as nossas próprias mãos é um nada perante o que o Senhor pode fazer por nós, quando a gente se esvazia e se coloca em posição para que Ele venha nos encher do Espírito Santo, só para os irmãos terem uma ideia, para o Espírito Santo habitar, nos encher, Ele habita na gente, mas para Ele nos encher do Espírito Santo, é necessário que estejamos completamente vazios. Não adianta ser pela metade, não adianta ser só um pouco, Às vezes a gente fala assim: eu me lanço aos pés do Senhor, confesso os meus pecados, peço perdão, mas aquela inveja que eu tenho daquela irmã, é difícil de deixar, Então não adianta esvaziarmos pela metade, o Senhor não é assim, porque a palavra do Senhor vem dizer, que é melhor ser frio, quente ou frio, porque mornos serão vomitados da boca do Senhor. Então não adianta sermos pela metade com o Senhor, E é necessário que venhamos sim estarmos vazios, semelhante a esse copo de água aqui que me concediram um copo de água. Ele está aqui, e se alguém chegar aqui agora me oferecendo o meu suco preferido, é necessário que eu venha esvaziar ele para mim pegar o suco. Eu vou beber, eu vou descartar essa água, alguma coisa eu vou ter que fazer, mas esse copo tem que estar vazio, senão eu não consigo beber o suco, mesmo sendo o suco preferido, eu não vou conseguir beber. E assim é o Espírito Santo em nossas vidas, É necessário que a gente venha estar vazios perante o Senhor, E quando eu estava estudando essa palavra na minha casa, o Espírito Santo gritava no meu ouvido: esvazia-se, que era para me falar
e operar, para que você possa ser cheio, transbordante do Espírito Santo e dar frutos e viver os frutos do Espírito na sua vida. É necessário que você venha se esvaziar de si mesmo. É preciso, irmãos, é necessário, porque quando Paulo ele ensinava, né, nas cartas dele sobre o Espírito Santo, ele disse que estar cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo, é viver uma vida sob o controle do Espírito Santo. Ele vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Não faço mais a minha própria vontade, mas o Senhor me controla. É o Espírito Santo de Deus que controla a minha vida, né? E quando estamos cheios do Espírito Santo, né, é necessário que a gente venha se despojar de todo o ressentimento do nosso coração, de toda a amargura, né, que resseca a nossa alma, de tudo, Senhor. É necessário que venhamos deixar o orgulho, né, que é o princípio da queda, e é necessário que venhamos estar vazios. Só que para ser cheio do Espírito Santo é um processo contínuo, irmãos. É dia após dia. Aqui no dia do Pentecoste, o Espírito Santo desceu e encheu eles, né? E todos foram cheios. Mas para que possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, a gente precisa ter um processo com o Senhor de continuidade, é diário, é todo dia. Buscarmos o Espírito Santo para que possamos ser cheios. Não adianta sermos cheios só aqui no culto de domingo, né? E o resto da semana vivermos longe do Espírito Santo, né? E é necessário que venhamos ser cheios diariamente, buscando o Senhor, né? A presença do Senhor. E a palavra do Senhor aqui em Efésios 5, em Efésios 5, no capítulo 18, diz assim: não se embriaguei com vinho que leva à libertinagem, mas deixa-se encher pelo Espírito, né? Quando uma pessoa está embriagada, você vê que ela é controlada pela bebida, ela perde os sentidos, né? Alguns dos sentidos dela, perde o equilíbrio, e a bebida passa, o álcool passa a trabalhar no sangue, entra na corrente sanguínea e controla a pessoa, né? A pessoa passa a ser controlada pela bebida, né? É taxada, né, como uma pessoa descontrolada, que fala, não tem importância o que ela fala, porque ela está no efeito do álcool. Então ela é vista como uma pessoa controlada. E Paulo vem a nos ensinar: não sejais, não se contenta, né, com a embriaguez, não se embriagueis, mas se encheis do Espírito Santo, trazendo a comparação para que a gente venha a ser cheio do Espírito Santo e ser controlado por Ele, que as pessoas venham olhar e venham ver verdadeiramente essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus com ela, né? Essas atitudes dela não vêm de si mesma, vêm do Espírito Santo. Então é possível contemplar na face de uma pessoa que tem o Espírito Santo. É fácil de se identificar na maneira que ela age, fala, porque ela é controlada pelo Espírito Santo. Por isso temos essa comparação de Paulo aqui com a embriaguez, né? Porque é visível quando uma pessoa está embriagada, o controle do álcool sobre a vida dela, e é visível também quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o controle do Espírito Santo sobre a vida dela. E ele vai continuar dizendo aqui no versículo 19, para que sermos cheios, né? Como que somos identificados uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? E aí no 19 ele fala: falando entre vocês com salmos. A comunhão ele revela aqui, né? Os irmãos falam entre si com salmos, assim como a Dayana falou, com alegria, né? Sem lamentações, porque estamos vivendo pelo controle do Espírito Santo. Então não guardamos rancor, né? Não atiçamos a ira, não provocamos a ira um com o outro, porque somos controlados pelo Espírito Santo. E quando somos controlados pelo Espírito Santo, temos comunhão uns com os outros, né?
E aqui ele vai continuar falando hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando. Peraí, irmãos, até essa parte. Hinos e cânticos espirituais, vem falar da adoração, né? Que vai adorar ao Senhor. E quem é cheio do Espírito Santo, adorar ao Senhor de verdade, verdadeiramente. Porque a Bíblia vai dizer que o Pai procura tais que o adorem em espírito e em verdade. E só conseguimos adorar ao Senhor em espírito e em verdade quando estamos cheios do Espírito Santo. Uma pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela não adora momentaneamente, ela não adora clamando ao Senhor para intervir no problema que ela está vivendo, ou na situação que ela quer sair o mais rápido possível, né? Aí começa a adorar ao Senhor, começa a buscar o Senhor, para que o Senhor venha agir de maneira rápida na vida dela. Mas esquecemos que o Senhor não se preocupa com o tempo, né? O nosso Deus não tem preocupação nenhuma com o tempo. Se caso o tempo parecer que já passou, Ele para o tempo, mas Ele faz a obra, né? Porque Ele não tem preocupação nenhuma com os dias que estão passando. Somos nós que somos apressados, né? E aí às vezes a gente começa a buscar o Senhor, adorar o Senhor, e não é verdadeiramente. É simplesmente pela situação de conflito, de aflição que estamos vivendo. E o Senhor procura aquele que adora em espírito e em verdade, que esteja cheio do Espírito Santo, dando graça constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, né? É um coração grato, dá graças a Deus por todas as coisas, tem gratidão na sua vida e não abre espaço para murmuração, para reclamação. As coisas não estão acontecendo como queria, né? Não está no nosso controle, está no controle do Espírito Santo, porque estamos cheios do Espírito Santo. Às vezes olhamos para as circunstâncias e vemos, não tem motivo nenhum para me agradecer, pelo contrário, né? Teria motivos para me reclamar, mas não, o Senhor quer que sejamos gratos, quer que agradecemos a Ele por tudo, em qualquer circunstância, dê graças a Deus, gratidão a Ele, porque assim o agrada. E aqui continuando, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sejais sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Aí aqui vem falar da humildade, né? Que é um fruto do Espírito, sujeitando uns aos outros, é humilde, né? Não tem o eu mais dominando na sua vida, mas você agora se tornou a semelhança de Cristo, é manso e humilde, e aí suporta uns aos outros, irmãos, né? Porque a gente está em grupo e cada um tem seu gênio, tem sua criação, tem da onde veio, sua cultura, né? Como foi criado, tudo influencia quando a gente junta em grupos o nosso convívio. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, a gente é humilde e manso para entender o nosso irmão. A gente é manso para ouvi-lo, compreender, e até mesmo se a gente não concordar, a gente não tem ira, não tem discussão, tem simplesmente a oração. Vamos orar uns aos outros, vamos suportar a fraqueza de uns dos outros, né? Porque às vezes a nossa vida com Deus, a nossa experiência com Deus nos leva a níveis diferentes, né? E aí eu saber entender que talvez meu irmão não está no nível de maturidade, mas eu tenho que ajudá-lo na oração. Não é motivo para me guardar rancor, ira do meu irmão, mas para me clamar por ele, para me ser humilde e chegar e conversar e abraçar, né? Porque às vezes quando a gente nos aprofunda na palavra, o Espírito Santo ele vai nos moldando. E uma das características quando estamos cheios do Espírito Santo é que sabemos suportar o nosso irmão do nosso lado, sabemos compreender, né? Às vezes quando você vê uma pessoa que ela se intitula muito santo e começa a corrigir o seu irmão, ela não está cheia do Espírito Santo de Deus, porque o amor do Espírito Santo de Deus faz com que essa pessoa que pode ver o irmão no pecado, mas a gente se compadece pelaquela vida, porque sabe que é uma alma muito preciosa para o Senhor. Aos nossos olhos pode parecer que não tem valor algum, mas foi pago um preço de sangue, e é necessário que venhamos ser humildes e mansos do nosso coração, assim como o Senhor foi e nos ensina a ser, né? Porque é muito precioso perante o Senhor. E aí quando
você está cheio do Espírito Santo, seu coração se compadece, você se coloca a orar pelaquela vida. E ela vai vivendo também um processo de experiência com Deus, que você vai vendo o trabalhar do Senhor e vendo a transformação que o Espírito Santo faz, né? Aqui na Bíblia a gente viu Pedro, né? Pedro foi um homem que várias vezes tem versículos, Paulo escreveu em Atos, em Efésios, falando de Pedro estar cheio do Espírito Santo. E ele foi um homem moldado pelo Senhor, né? Cheio do Espírito Santo. Um homem que quando Jesus mudou o caráter, né? Que quando ele estava perto de Jesus, ele se dava como valente, cortava a orelha dos soldados e dizia que ninguém ia chegar perto. Mas quando Jesus virou as costas, ele disse que não conhecia Deus. E foi necessário o Espírito Santo trabalhar na vida dele, encher ele do Espírito Santo, né? A Bíblia vai dizer várias vezes que ele estava cheio do Espírito Santo, para que o caráter dele fosse moldado e ele fosse um verdadeiro cristão. E é assim também nos nossos dias, no nosso meio, né? Às vezes a pessoa parece estar firme, mas em alguns momentos ela demonstra um caráter que não é de Cristo, mas o Espírito Santo ele se carrega de fazer a obra, né? Devemos apenas orar e buscar a Deus. E assim foi a palavra que o Senhor nos concedeu nessa noite, que possamos a cada dia buscar ao Senhor, buscar ser cheios, irmãos, porque agora os últimos dias é necessário que venhamos estarmos cheios do Espírito Santo, até por uma questão de sobrevivência, por uma questão de permanência na presença do Senhor. É necessário que a gente venha buscar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que Ele venha nos dar sabedoria, iluminar os nossos passos, nos guiar, para que venhamos viver uma vida totalmente controlada pelo Espírito Santo e assim alcançarmos a nossa salvação, porque os dias são trabalhosos, mas o Espírito Santo, como um amigo, companheiro, Ele está bem próximo de nós. Basta nos clamar e pedir a Ele a cada dia que Ele venha estar nos enchendo em Tua presença. E assim eu agradeço essa oportunidade, peço desculpas aos irmãos, né? Falei com Daniela, eu não sou pregadora, no ciclo de oração até vai, aí ela, não, vem no culto de noite. Aí eu falei, Jesus, misericórdia.